a gente vai falar, vai tomar como ponto de partida a conversão de Saulo, que está registrado por Lucas no capítulo 9 de Atos. Se vocês quiserem participar, né, durante o nosso tempo aqui de fala, aí vocês podem interromper para poder participar. Assim, eu não vou ler tudo de uma vez, aí a gente ganha tempo, porque às vezes a gente lê, igual na escola dominical, às vezes a gente lê tudo de uma vez e depois vai lendo de novo para comentar, né? Então, assim, vocês podem deixar aí aberto, mas eu gosto de falar muito e eu vou falar, assim, um pouco, quando é a área que eu gosto, história, eu vou contar um pouco de história de Paulo, de Saulo de Tarso, ok? Eu conto um pouco da história dele, depois a gente entra nesse fato importantíssimo que é a conversão dele, né? Esse tema, então, é a conversão de Saulo. No caso, por exemplo, tem gente que fala assim, o nome de Saulo de Tarso mudou para Paulo. Não, eu não achei nas minhas pesquisas que o nome dele mudou. O significado de Saulo é solicitado. A palavra Saulo vem de Saul, né? Saul era o primeiro rei de Israel lá no livro de Samuel. Então é a mesma palavra que significa solicitado e vem o primeiro rei de Israel, né? A gente sabe, de quem conhece a história, e está no livro de Samuel, a gente vê o primeiro rei de Israel foi Saul. Então Saul era benjamita. Assim como Saul era benjamita, Paulo, a gente pode mostrar mais para frente citações, mas a gente vê que Paulo também era benjamita, ou seja, da família de Benjamim, dos 12 filhos de Jacó, né? O caçula de Jacó era Benjamim. Então, coincidentemente, eles têm Saul, né? O nome, por ser benjamita, os pais de Paulo podem ter colocado esse nome nele em homenagem ao primeiro rei, né? E só que Saulo de Tarso, o nome Tarso é a cidade. A cidade de Tarso ficava na região chamada Cilícia, que hoje seria, dê uma olhadinha onde é a Cilícia hoje, seria a Turquia, né? Então, assim, os acontecimentos bíblicos no tempo de Cristo e dos apóstolos e do início da igreja, aconteceu em Atos, a maioria aconteceu naquela região que a gente sempre estuda na igreja, né? Que é Judéia, Samaria e Galiléia, que é Israel, em outras palavras, né? Essas três regiões, né? Mas, no caso de Saulo, ele morava com os pais dele, hoje seria na Turquia, então ele morava na Cilícia, numa cidade chamada Tarso, né? Cidade famosa, tinha escolas ali, os romanos tinham muito interesse ali, a cultura grega, naquele período, estava muito desenvolvida, até hoje os gregos influenciam no conhecimento, né? Mas os pais de Paulo, ele fala isso também, em Atos, os pais dele eram fariseus. Então, fariseus, a gente já sabe mais ou menos o que é, né? Fariseus era uma religião que ensinava ciência e ensinava leis, né? Como se fosse hoje teologia, mais advocacia, mais ou menos isso. E é o judaísmo. Então, o judaísmo mais forte estava nos fariseus. Os fariseus seriam hoje, se a gente fosse colocar grosso modo, seria o catolicismo, né? A Igreja Católica hoje ela tem uma influência muito grande no país, né? Tipo as escolas, as universidades. Então, assim, quem estudasse até hoje numa instituição católica, por exemplo, na PUC, né, está estudando uma boa escola, né? E é o caso de Saulo, ele morava em Tarso com os pais dele não eram abastados, eles tinham muitos recursos. Os pais dele mandaram ele para Jerusalém para estudar em Jerusalém, ou seja, eles queriam que ele fosse um fariseu, um estudioso, alguém versado na teologia, né? É isso que os pais deles queriam, então eles tinham essa preocupação, pensando no farisaísmo como que os guardadores da lei de Moisés, né? A intenção deles era realmente muito boa, né? E aí a primeira pergunta, né? A religião na vida das pessoas, né? Até que ponto ela pode ser boa ou pode ser ruim, né? Então a religião só em si só, ela não salva ninguém, né? E isso é o primeiro ponto que a gente vai ver na história de Paulo. A religião ela pode até piorar a situação das pessoas. Um ponto positivo é que ele estava buscando alguma coisa, mas ele estava buscando alguma coisa sem a luz, né? Buscar sem a luz significa que você não pode se perder ainda mais. Então ele estava no farisaísmo que dava status, no farisaísmo que dava moral, que dava posição
que dava também conhecimento. A história de Paulo, ela acontece assim, na história dele, a gente vê que ele era uma pessoa, a gente poderia chamar Paulo de um leão, né? Ele era uma pessoa que, pelo tudo que eu li a respeito dele, ele era uma pessoa bem intencionada, né? Conhecedor da lei, ele conhecia o Velho Testamento como ninguém, ele era aplicadíssimo, ele tinha uma inteligência acima da média, e ele era super disciplinado, e ele era uma pessoa muito esforçada. Eu já até disse isso, quem diga que ele provavelmente poderia se tornar o sumo sacerdote no futuro. Por quê? Tamanho era o desenvolvimento, tamanho era o conhecimento e o tanto que ele estava se destacando. Então, quando a gente lê, por exemplo, lá a história de Estevão, por exemplo, se você olhar na sua Bíblia a história de Estevão, no capítulo 7, a gente vê que Estevão foi apedrejado e morto, né? E Paulo estava lá e Paulo consentia, eu não peguei o versículo, mas Paulo consentia na morte de Estevão. Então, Estevão, no capítulo 7, a gente vai ver, parece que no finalzinho, no início do capítulo 8, a gente vê falando sobre o Estevão, que foi um mártir. E versículo 8, capítulo 8 de Atos, né, nós estamos em Atos, versículo 1, fala assim, e Saulo consentia na sua morte. Quer dizer, na morte de quem? Na morte de Estevão. Então, Estevão, olha como que a história, ela não nos coloca de graça, mas numa análise você vai começar a entender. Estevão foi um homem, um diácono da igreja, no capítulo 6, capítulo 7, fala dele, que no capítulo 6 a gente vê que ele estava discutindo, lá no finalzinho do capítulo 6, olha para vocês verem, no capítulo 6, no versículo 8, fala assim, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viam no seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então, assim, Paulo, ele entra em cena. Por que eu li sobre Estevão? Porque Paulo entra em cena com Estevão. Paulo consentia na morte de Estevão. Por quê? Paulo era um conhecedor da lei profunda, e Estevão, no discurso dele do capítulo 7, ele desembola, isso é incrível, ele explica a lei, o sentido da lei. E Paulo, com todo o conhecimento dele, os estudiosos falam isso, ele não entendia realmente o significado da lei, ou seja, que toda a lei moral, toda a lei cerimonial apontava para Cristo. Isso que Estevão falou lá, cheio do Espírito Santo. Hein? Fala disso, fala muito disso. O escritor aos Hebreus fala muito disso. Então, Paulo, com todos os diplomas, com todo o conhecimento dele, quando ele vê o discurso de Estevão, ele fica furioso. Aí você fala, mas por que ele fica furioso? O que isso quer dizer? Aí quando você lê, por exemplo, no capítulo 9, que é o capítulo de hoje, o versículo 1, já fala, Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então, assim, um discurso falado, esclarecido no Espírito Santo, ele promove duas coisas, né? Ou ele promove a conversão do sujeito ou a revolta, porque ele convence. Então, assim, Deus, que é soberano, ele tinha os apóstolos para atuar com os judeus, todos os apóstolos, mas ele chamou agora um inimigo, para ser o seu apóstolo,
que ia ser o apóstolo dos Gentios. gentios. Então, Deus, para alguém que fosse, queria usar para pregar o evangelho, para anunciar a Cristo, né, seria alguém que era judeu, todos eram judeus, mas que tinha o conhecimento secular, que conhecia a lei, que esteve diante dos... que não teria dificuldade, porque ele estava lá com o sumo sacerdote. Ele pegou com o sumo sacerdote permissão para ir prender. Ele ia na sinagoga e arrastava porque os judeus, os apóstolos, os diáconos e os líderes e tudo mais, eles iam nas sinagogas. O povo que seguia o Velho Testamento lá na sinagoga viam a interpretação do Velho Testamento, que aquela figura do Cordeiro, por exemplo, era Cristo. E quando eles percebiam, o Messias realmente veio. Então, para o fariseu reconhecer na carne, né, reconhecer a vinda de Jesus como o Messias prometido do Velho Testamento, era muito difícil. Até hoje. Mas por quê? Porque na visão de Deus, o Evangelho é o Evangelho de humilhação. O Evangelho é o Evangelho de perda. O Evangelho é o Evangelho de humildade, de mansidão, de domínio próprio. Não tem outro Evangelho, gente. Não existe. Então, quando você lê, por exemplo, eu não vou citando, porque senão eu vou ficar 2 horas falando, né? Eu não posso ir citando, eu não posso ir lá buscar. Mas depois vocês vão achar. Quando você imagina, por exemplo, os fariseus, gente, imagina aquela parábola de Jesus falando do fariseu e do publicano. Eu nem estou em Paulo, eu estou em Cristo. Ele fala assim, olha, eles foram orar. Como é que o fariseu orou? Ele era cheio de quê? Orgulho, arrogância. Eu não sou igual a ele. Ele é pobre, ele é feio, ele não tem dinheiro, ele não tem cultura, e ele é pecador. Agora eu não, eu faço isso. Agora, imagina uma coisa, irmãos. Paulo, o que o fariseu tinha, e ele apresentou diante de Deus na oração que ele faz a Jesus, era exterior. Exterior. Por quê? Ele fala assim, olha, eu dou o dízimo, eu leio todo dia a Bíblia, eu oro todo dia 3 vezes, e eu dou o dízimo. Mas e o coração? E o coração? Não havia alcançado a humildade ainda, que era necessária, né? A conversão. Né? Exatamente. Quer dizer, Paulo, ele fala em outras passagens, que eu pediria até para vocês lerem, Filipenses 3, 4 a 7. Eu queria que alguém desse uma lida aí, até bom para me tomar uma água. Filipenses capítulo 3, o que ele diz lá, já Paulo, versículo 3 a versículo 7. Em Atos 23, versículo 6, que ele fala, né? Eu sou fariseu, filho de fariseus. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Aqui, o zelo, que eu chamo a atenção de 2 coisas que ele falou. Ele falou assim, irrepreensível segundo a lei, e fala do zelo. Então, Paulo, ele está falando ele antes como fariseu. Então, como fariseu, ele tinha um zelo. Então, assim, esse zelo é uma virtude da religião, da religiosidade. Esse zelo que cega. Agora, quantos grupos, por exemplo, que chegam para pregar uma outra doutrina, outra religião na cidade e é perseguido? Porque, na verdade, o Evangelho, o Espírito Santo, ele convence.
A função do Espírito Santo é convencer. Você apresenta o Evangelho. Às vezes você apresenta o Evangelho para a pessoa. Nós não convencemos. Agora, é uma obra do Espírito Santo. Agora, aquela pessoa, cabe a ele aceitar ou recusar. O Evangelho, por isso que Jesus falou, vinde a mim, todos que estão descansados e sobrecarregados. É por isso que eu falo assim, a igreja, a gente não obriga ninguém na igreja, a gente convida, porque é um privilégio estar na igreja local. Então, Paulo ele tinha um zelo, esse zelo dele era um zelo o quê? Radical. Então assim, e ele fala também que ele era irrepreensível. Por quê? Porque ele era obediente à lei dos fariseus. A lei dos fariseus. Então assim, ele perseguia, ele arrastava pelos cabelos, ele prendia, e era o mando lá da liderança farisaica, que não tem nada a ver com a palavra, com a lei de Deus. Acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era cego espiritualmente. Ele não tinha tido um encontro com Cristo. O Espírito de Deus ainda não tinha falado na vida dele. Então esse é o Saulo, que eu chamo. Não é que ele se converteu e se tornou Paulo. Paulo significa pequeno. É o nome que ele adotou. Eu não sei porquê. Se eu for apresentar a teoria, tem várias. Eu não quero apresentar. Ele usou esse nome Paulo, que é um nome mais ocidental, né? Do latim, né? Ele usou esse nome, alguns falam que é do grego, mas ele usou o nome Paulo, que tem um significado muito interessante, que é pequeno. Então, Paulo agora, então, ele antes da conversão, ele fazia isso. Então, ele era uma pessoa cheia de ódio. Ódio não fica bem no cristão, né? Ódio, rancor. A Bíblia fala, não a ideia do sol, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não é verdade? Então é o seguinte, às vezes você passa raiva com alguém, mas você tem que esquecer que a vida continua. Né? Então, eu sempre falo, quando você sofre uma injustiça, o que Deus falou? Deus fala que a ele pertence o quê? A Deus pertence a vingança. Então, se você sofre, quem sofreu mais injustiça do que o Senhor Jesus? Agora, Paulo, ele sofreu injustiça. Se você for procurar passagens bíblicas quanto à história dele, ele passou maus bocados, muito maus bocados, apanhou, né? Então, a gente quer dizer o seguinte, irrepreensível ele era para a doutrina. Agora, ele fala em Romanos capítulo 7, versículo 7 a 9, ele fala assim, ele fala que uma das coisas que ele tinha era cobiça. Interessante, que ele tinha um dos pecados. Que é o pecado, ele como Saulo, que é um pecado interior. Então, por exemplo, quando Samuel olhou para os filhos de Davi, olha como Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Será que é mesmo? Quando Samuel foi passando aquele monte de filho bonito e grandão, musculoso, tipo Rui, Cacazinho, né? Aí ele olhou assim e falou, esse aqui é o Cacazinho, esse é o mais bonito, né? Passou o Fernando, aí depois passou um feioso lá, o Roberto nem passou, ele estava no mar. Ele tem que pegar a glória para mim, né? Então, ele fala assim, aí o que Samuel ficou? Encantado, não ficou? Samuel ficou encantado. O que o Senhor falou para o homem de Deus? Não, o que Deus falou com ele? Não atentes para aparência. Porque o homem vê segundo e Deus. Então, o Deus muda? Deus é o mesmo, gente. Então, o que vale é as nossas motivações. Então, no caso de Paulo, quando você fala, mas como que ele era irrepreensível? Olha, porque ele obedecia. Né? Ele é um exemplo para nós, ele obedecia errado. Ele obedecia. Acreditando que estava fazendo certo. E ele via, quando essa discussão que eu li aqui para vocês no final, de Estevão contra gente de várias sinagogas, Paulo provavelmente falava vários idiomas, grego e hebraico, com toda certeza. Ele falava mais do que isso. É por isso que o centro, quando você se encontra com o centro da vontade de Deus, ele passa pela total direção do Espírito Santo. Não é à toa que os evangelhos e as epístolas, Paulo principalmente falou muito disso, em andar no Espírito, em atentar para o que o Espírito quer, em submeter ao Espírito, são expressões que nós encontramos muito nas epístolas. O submeter à direção do Espírito é porque é nessa submissão à direção do Espírito que você vai agradar a Deus. Sem essa direção do Espírito, nós não podemos agradar a Deus. Porque aí é coisa do homem, igual o apóstolo Paulo fez, era coisa dele, da lei, do seu conhecimento, daquilo que ele acreditava, mas ele não estava na direção de Deus. Ele estava preso a um ensinamento que ele recebeu, a uma doutrinação que ele recebeu.
É igual você vê muito isso nos muçulmanos, as crianças que são doutrinadas erradamente, coitadas. Exatamente. Elas crescem doutrinadas erradamente, que se elas matarem por causa de Alá, elas vão estar agradando a Deus e vão entrar num paraíso com 144 virgens à disposição. Então, é uma doutrinação errada. É o que Paulo recebeu. Ele recebeu a lei foi boa para um propósito. Mas ele recebeu essa doutrinação e cria que essa doutrinação era tudo para o judeu. Era a razão da existência do judeu e era por ela que o judeu tinha que viver, porque eles não conseguiam ver que a lei, que foi dada por uma razão muito boa, ela apontava Jesus Cristo que viria. Então ele estava preso a um entendimento que ele recebeu de base. Né? E a gente tem que ter muito cuidado nas nossas decisões e na forma como nós prestamos nosso serviço ao Senhor, seja em qualquer área, até para lavar um lugar. Estamos obedecendo a voz do Espírito Santo? É o que o Espírito Santo está te pedindo? Então você faça. Não é o padrão de Deus e Deus não se agrada disso. E Deus não aceita. Aí você tem essa visão. Se não for na direção do Espírito, Deus não aceita. Porque não partiu dele, da vontade dele, do propósito dele para as nossas vidas. Ele fala, por exemplo, no capítulo 10 de Romanos, versículo 2, se você ler lá, capítulo 10 de Romanos, versículo 1, 2, né? 1, 2, 3, ele vai falar que ele tinha um amor pelos judeus. Por quê? Porque os judeus tinham zelo, mas não com entendimento. Então é o seguinte, olha, na vida da gente, no nosso dia a dia, na nossa casa, no trabalho, nos ambientes mais diferentes que a gente vive, uma coisa que a gente às vezes não atenta, não é que você sai falando, eles vão falar que você está ficando doido. É o diabo e os demônios. Eles estão agindo. E a gente nem percebe. Então, e ele atrapalha de toda forma possível o avanço do Evangelho. Então ele tenta tirar o fogo. Então imagine, gente, que os judeus eram os guardiões da lei. E ele estava com. É como se ele estivesse com o livro debaixo do braço, e o livro que eles estavam debaixo do braço orientava o que ia acontecer, como ia acontecer, e na hora H, melhor hora, eles dormiram de touca. E eles passaram batido. E não só dormiram de touca, como eles executaram o próprio Messias. Quer dizer, o Messias que viria reinar junto aos judeus, os judeus mataram esse Messias. Claro, com os gentios junto, né? Os romanos ajudaram. Não adianta dizer que se fosse só os judeus, não. Os romanos estavam juntos. Agora, foram eles que pediram. Então, assim, para Paulo, isso é uma ofensa. Para Paulo, enquanto Saulo, isso é uma ofensa muito grande. Se você apontar um erro meu aqui, eu vou falar, vamos parar essa escola aqui. E eu já estou indo embora, me devolve a minha carne, nada de churrasco. Então, só de você apontar o erro. Agora, imagina você apontar o erro meu da vida inteira. Então, isso é muito duro. Você falou assim, olha, você agiu assim errado a vida inteira, Paulo. Então, assim, Paulo, ele tinha mais ou menos, quando Jesus esteve aqui na Terra, Jesus morreu no ano 33, no ano 30, mais ou menos, com 33 anos. Paulo tinha provavelmente 28 anos, que era considerado jovem. E ele estava na sinagoga. Tem até um versículo curioso que eu quero que vocês leiam, só pra, muita gente não gosta de falar que não, né? 2 Coríntios 5,16. Dá a impressão, viu, gente? Que quanto mais você lê, mais você vai viajando, né, na maionese, né? Então, cuidado para não escorregar, né? Então, 2 Coríntios 5,16 dá a impressão de que ele viu Jesus, talvez como um aprendiz, como um aluno, no meio dos fariseus debatendo com Jesus, levando a reprimenda de Jesus, porque Paulo era contra Jesus. Ele era contra. Para ele, Jesus não era o Messias viria em poder e glória. Aquele Jesus ali, o Nazareno, era um impostor. Quem diz o versículo aí? Só para a gente criar uma certa curiosidade, né? 2 Coríntios 5,16. Qualquer um pode ler aí, por favor. Que é a questão da carne que ele fala. 2 Coríntios 5, 16. Pode ler. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ok. Então, assim, ainda que tem, alguns acham que ele fala conhecer mais que segundo a carne, eu vi ele um dia em carne. Isso que ele quer dizer, né? Mas, de qualquer forma, é importante pensar o seguinte, que Paulo,
ele tinha mais ou menos, ele tinha uns 5 anos mais ou menos mais jovem do que Cristo, e nesse período de Estevão, o Estevão era alguém que manejava muito bem a palavra, judeu, e ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Então, quando você pergunta assim, o que Estevão estava debatendo aqui com esse monte de gente? Gente, Estevão estava mostrando para os judeus, que é uma coisa que eu gosto muito, é que o Messias já tinha vindo, e eles tinham matado ele. Onde é que ele mostrou isso? Na Bíblia. Então, para Paulo, isso era terrível. Então, assim, ele mostrava o fracasso dele. Gente, está vendo? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, essa escrita de Isaías 53 aqui, ó. Me explica, então. Os caras falavam, puxa vida, fica difícil explicar isso. Não está falando? Só que a arrogância deles não deixava ver. Não deixava. O orgulho e o inimigo. Deixaram aceitar. O inimigo. Que cega o entendimento. E assim como eles erraram com Cristo, eles erraram com Estevão do mesmo jeito. Erraram com Estevão do mesmo jeito. E ele estava junto. Agora, imagina o seguinte, quando ele mostra em Isaías 53, por exemplo, o que lá está falando? Gente, lá está falando que Jesus viria morrer pelos nossos pecados. Não tem outra explicação. E se você tiver dúvida, quando você lê em Atos aqui mesmo, a passagem de Estevão, de Filipe, quando ele encontra aquele homem lá da rainha de Candace, né? O eunuco estava lendo em Isaías 53 e falou assim, eu não estou entendendo isso aqui. Ele falou, não, mas isso aqui é o Jesus que viria. Ele está em Atos isso. Então, assim, quando você lê, por exemplo, Salmo 22, lá está falando fala que até que ele ia ser furado, ele ia ser traspassado. Está falando dos detalhes, de como é que ia ser a crucificação de Jesus. Se você ler Miqueias, parece, 5, versículo 2, você vai ver que fala que ele ia ser vendido, fala até por quantas moedas de prata ele ia ser vendido. Estava tudo escrito sobre Jesus. Então, esses irmãos, né, como Estevão, ele pegava essas passagens e ia mostrando na sinagoga. Então, não tinha como as pessoas fazerem de duas coisas ou uma, irmãos. Ou eles rendiam, não tem jeito, esse é o Messias mesmo, que nós matamos. Eles só esperavam o Messias governador. Só o rei. Só o Messias só rei. O rei. Exatamente. As entrelinhas. O Messias sofredor. Sofredor, não. Só o rei. É aquele negócio, eu brinco lá no meu trabalho, de vez em quando eu ganho umas folgas lá, talvez meu chefe vai me ver aí. Aí eu ganho umas folgas, o pessoal fica bravo, aí eu falo assim, aí eles falam, poxa, você é peixe dos homens. Eu falo assim, você só vê o bônus. Os ônus ninguém vê. Né? Então, às vezes o chefe me chama, eu preciso de você agora para vir trabalhar, agora. Só hoje não vai dar que tem um churrasco aqui com um cacazinho, então hoje não vai ter jeito. Mas fora isso eu iria, né, Cacá? Mas, pois bem, então assim, quando a gente segue a passagem falando sobre esse personagem, gente, tem uma coisa aqui muito interessante, olha. O que Jesus falou para os discípulos no capítulo? Vocês têm que ser rápidos, vocês estão mole para ler, viu? Quer achar primeiro? Lê. João capítulo 16, versículo 2. O que Jesus fala para os discípulos, que tem a ver com Paulo aqui, ó. João 16, Evangelho de João, versículo 2. O que ele disse? Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer serviço a Deus. E o 3? E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Essa passagem encaixa em Paulo? Com certeza. Vai acontecer isso, eles vão estar matando vocês cristãos, porque eles acham que estão fazendo favor a Deus. Ele está falando de Paulo, dos fariseus, eles faziam isso. Né? Quer dizer, a religião sem o Espírito de Deus, ela produz morte. Porque religião significa religar, ela não religa nada, né? Então, é só uma fachada. É só uma fachada, né? Esse negócio de eu faço. Então, a fé, ela começa na entrega, e é assim que aconteceu com Paulo. Então, Paulo, no capítulo 9, ele é um exemplo fantástico de conversão. A conversão é isso, a conversão é mudança de direção. Então, ele, no capítulo 9, aqui vai acontecer o que com ele? Ele pediu cartas, né? Nós já lemos o versículo 2, para perseguir os que eram do caminho. Interessante, né? O caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, né? Então, os do caminho, homens como mulheres, né? Que ele queria perseguir. No versículo 3 desse capítulo 9 de Atos, vai dizer o seguinte, que aproximando de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caiu por terra, né? E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Então, aqui está dizendo o seguinte, ele perseguia diretamente Jesus? Não.
Quem que ele perseguia? Os discípulos. Os discípulos. Então, quando você persegue um cristão, você está perseguindo a quem? Jesus. A Jesus. E isso é um conforto para a igreja. Porque quando ele persegue a igreja, ele está perseguindo o cristão, ele está perseguindo Jesus. E Jesus está vendo. Né? E ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí Jesus já dá ele uma ordem. Vai, né, levanta-te, vai para a cidade. Então ele entra na cidade. Então ele ficou cego. A passagem vai dizer que ele ficou 3 dias cego e ele ficou orando. Ele não comeu e não bebeu. O que fez diferença nele foi a pergunta que ele fez. Ele tremendo, ficou trêmulo, porque ele, ali, você pode ver, ele caiu na realidade que tudo que ele estava fazendo era errado. Verdade. Ele sempre seguiu o caminho errado. Você pode imaginar o que é isso, você tem uma vida de religião e você chegar lá na frente, toda a minha religião foi errada. Exatamente. Porque eu fiz errado, eu andei errado e eu não fiz o que o Senhor queria. E aí ele pergunta, aí essa grande pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Exatamente. Essa é a pergunta que nós temos que fazer todo dia. Senhor, o que tu queres de mim? Exatamente. Né? E às vezes a gente não faz essa pergunta e quer fazer na direção da carne, do nosso entendimento, da nossa sabedoria humana, entendeu? E aí não funciona. Não funciona. Exatamente, Luiz. Agora imagina o seguinte, a verdade veio à tona. Ele percebeu que o Jesus que ele odiava era o Salvador, porque Jesus fez de uma forma miraculosa. Agora, gente, o Evangelho é o seguinte, as religiões, de modo geral, falam de milagre. A Bíblia, a palavra de Deus, existe milagre. Se não existisse milagre, não seria fé, seria uma filosofia. Em filosofia não tem milagre. Agora, na religião verdadeira, ou como nas falsas, tem milagres. Né? Então, assim, seja satânico, seja o que for. Que não está no controle do homem. Exatamente. Diretamente na intervenção divina. Divina, exatamente. Porque a intervenção divina é um milagre. A salvação é um milagre. É um milagre. É uma intervenção divina. Então acontece algo sobrenatural. Por exemplo, alguém que tinha um tipo de vida, um tipo de ritmo de vida. No caso de Paulo, isso acontece com muita gente, Brasil, mundo afora. Quer dizer, no caso de Paulo, ele usa o termo Senhor. Quem és tu, Senhor? Então, o Senhor já muda tudo. Então, assim, tem mais 2 relatos que Paulo vai fazer sobre a sua conversão. No capítulo 22 de Atos e no capítulo 26 de Atos. Ele conta na história. Porque aqui quem está contando é Lucas, o médico, que escreveu o livro de Lucas, de Atos. Mas ele conta para os judeus, né, que perseguiam ele, e para os reis. Né? Ele conta para o rei Agripa, por exemplo, no capítulo 26. No capítulo 22 ele conta para os judeus, porque ele foi preso várias vezes, ele apanhou várias vezes e ele foi muito perseguido. Né? Durante toda a vida, Paulo foi perseguido. Agora, quando a gente olha para uma coisa que eu acho interessante, é que toda pessoa que eu quero fazer uma aplicação, amigos nossos que não conhecem o Evangelho, quando ele é confrontado com o Evangelho, ele fica na seguinte situação. A opção seria continuar com a sua religião tradicional, né? Eliminar a oposição para poder alcançar posições cada vez mais de destaque na sociedade. Ou crer na realidade do que havia ouvido, admitindo que Jesus realmente era o Messias e submeter-se a ele obedecendo. Então, nesse caso, no caso de Paulo, ele sabia que a segunda opção traria grandes sacrifícios, a perda de sua posição e autoridade, e o ódio dos seus colegas e mestres. A mesma opção se oferece a muitos que ouvem o Evangelho hoje em dia. Então, essa é o comentário. Quer dizer, a pessoa, quando ele resolve seguir Cristo, ele avalia a perda que ele vai ter. E seguir a Cristo é perder alguma coisa nesse mundo. E Jesus fala isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele fala, quem não deixar pai, mãe, irmãos e por aí vai, por minha causa. Perder a sua própria vida. A própria vida por amor a mim, como Paulo perdeu, né? Na história ele perdeu, não é digno de mim. Então, assim, Paulo ele ficou diante de um dilema. Olha, eu vou ser o sumo sacerdote, eu estou vindo com carta do sumo sacerdote, eu tenho acesso às pessoas mais ilustres, mais famosas, e eu vou perder tudo. Quer dizer, na verdade, eu nem vou lá. Porque se eu for lá, eu já sou preso, né? Ele nem voltou lá. Ele já saiu crente. Ele já saiu pregando de lá. Então, assim, esse é o peso do discipulado. Então, assim, eu sou criticado, às vezes, por pessoas, o seu evangelho é muito duro. Eu falei, eu só prego o evangelho que eu conheço.
Tem gente que fala, você prega o evangelho duro. Eu prego o evangelho que eu conheço. Porque eu não quero responder por outro evangelho, por estar pregando outro evangelho. Esse é o evangelho. O evangelho de negação. Então, assim, a gente conhece pessoas, o Luiz, o Rui, que a gente encontra e a gente prega o evangelho e ele tem muito que perder. Ele fala, não, eu não quero esse evangelho. Então, quando você lê, e eu não vou alongar, porque eu estou aproximando do final, mas quando você vê, por exemplo, que Paulo, que Jesus falou assim, olha, nessa sequência aqui do capítulo 9, ele fala assim, olha, você, Paulo, vai pregar o evangelho, né, para reis, para os gentios, para reis, para autoridades e para reis. E para judeus também, ele ia na sinagoga, mas ele era quem ia pregar para os gentios. E Paulo, se você ler o capítulo 23 aqui de Atos, se você ler o capítulo 26, ele prega para pessoas iminentes, porque ele, ao ser preso, quando Paulo era preso, eu vou fazer um comentário aqui, que eu tenho muita coisa para fazer, mas eu vou fazer de forma resumida. Então, quando a gente lê a sequência do capítulo 9 aqui, a gente vê que Paulo, ele ia pregar para reis. Jesus falou assim, ó, você vai pregar para reis. Ok, ele tinha um desejo de ir a Roma. O desejo que o Paulo tinha de conhecer, tanto é que em Corinto que ele escreve a carta aos irmãos, à igreja em Roma, bem antes dele, que ele foi, a Roma foi o final da vida dele. Se você ler o início de Romanos, eu não vou ler agora, se você ler o final do livro de Romanos, ele fala, ó, eu vou estar aí com vocês e tal. Isso mostra o quê? E nós vamos ter gozo, nós vamos ter uma comunhão muito boa, meus irmãos. Gente, Paulo, por mais apóstolo que ele fosse, ele queria ir em Roma. Tem uma passagem bíblica que fala, Deus falou, eu vou satisfazer o desejo do seu coração, você vai. Só que ele não foi do jeito que ele achou que ia. Ele foi para Roma preso. Ele foi engaiolado para Roma. Não é do jeito que ele achava que iria. Então Deus, o propósito de Deus, só finalizando, ele é alcançado, mas do jeito não meu, de Deus. Então Paulo não visualizou ele lá preso, ele estava preso em Roma. Ele teve liberdade lá. Entendeu? Só deixa eu continuar a fechar esse raciocínio. Ele teve liberdade em Roma. Só que ele depois, porque ele foi preso. Agora, a acusação contra ele não fazia sentido. Só que ele não foi do jeito. Então, às vezes, gente, a vida não é do jeito que a gente quer. Né? Os nossos planos. Às vezes Deus satisfaz um desejo do coração da gente, mas da forma dele. Então, assim, Deus falou, você vai visitar. Ele queria ir na Espanha. Não se sabe se ele chegou a ir à Espanha. Quando eu estiver indo na Espanha, ele fala, eu vou passar por Roma. Mas aí eu vou visitar vocês. Não, ele não sei, ele pode ter ido em Espanha, porque em Roma ele foi solto. Um breve período. Porque a acusação contra ele, parece, ela não tinha sentido. Então ele escapou. Só que depois teve a perseguição de Nero. Então ele ficou em Roma. E em Roma ele foi liberto, e ele fez algumas viagens ainda, e depois ele é preso, porque no ano 64 Nero começou a perseguir os cristãos. E tem a ideia de, suposição, viu gente, de Alexandre o Latoeiro, quando ele fala assim, Alexandre o Latoeiro me causou muitos males. Alguém diz que Alexandre o Latoeiro entregou ele, e falou assim, ele que é o cabeça do cristianismo. Aí se Nero estava matando cristão, Paulo ia ter que morrer. E a tradição fala que o irmão que traiu ele, né? Talvez, isso é suposição, viu gente? Eu não achei provas aí, não. É a tradição. A gente lembra de Judas traiu Jesus, né? Então, assim, irmão, no final você vai ficar sozinho, você e Jesus mesmo, né? Mas você vai ter alegria e você vai ter consolo, igual ele tinha. Pode falar. Eu acho interessante que quando Ananias, o Senhor fala que Saulo estava indo, que ele tinha que recebê-lo e orar por ele, ensinar ele discipular, ele fica com medo. Exatamente. Vai porque eu vou mostrar, olha só, eu acho tremendo isso. Porque ele é escolhido para mim, o vaso, como você falou aí, para falar com os gentios, o rei, ele falou, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por mim, por meu nome. Essa expressão no versículo 16, quando o Senhor fala isso, é tremenda e poderosa, porque Paulo não tinha noção disso, mas o Senhor estava mostrando para ele, toda vez que ele ia ser preso, queria sofrer naufrágio, queria sofrer perseguições, o Espírito Santo falava com ele. E ele ia sendo revelado a ele o sofrimento que ele ia ter por causa de Cristo. E ele sofreu muito. E eu acho interessante que era como se Deus estivesse cobrando nele o sofrimento que ele causou aos irmãos. Que ele perseguiu, a igreja que ele perseguiu, a Estevão, o sangue de Estevão que estava nas mãos dele,
e de muitos outros que ele aprisionou. Né? Então, o Senhor mostrou, ele é um escolhido para mim, para esse propósito, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. E isso foi revelado a ele. Paulo, à medida que ele ia avançando no Evangelho, o Espírito Santo falou, vai lá, você vai sofrer isso, não vai lá, porque senão você vai morrer, mas vai cá, vai ter um naufrágio. Ele era revelado a ele. Né? E ele sofreu muito. Né? Ele sofreu. É verdade. Deus, o Espírito Santo revelava ele por sonhos e tal, para ele poder seguir o caminhar, igual nas viagens missionárias. Ele faz 3 viagens missionárias de mais ou menos 2 anos cada uma. Eu não vou entrar no detalhe, né, porque senão alonga muito, mas ele faz as viagens missionárias, Paulo fez, e o Espírito Santo o induzia, né, de várias formas. E ele ia levando o evangelho, depois ele voltava visitando as igrejas, né? Ele foi com Barnabé, depois ele foi, e João Marcos, depois João Marcos não foi mais, né? Depois ele foi com Silas, né? Nessa viagem missionária. Timóteo, que converteu no caminho, né? Listra, aqueles lugares todos que eles foram. Então, assim, o que eu chamo a atenção, o que me chamou a atenção para conforto, é exatamente, a gente não sabe como vai ser o nosso final. As epístolas de Paulo, ele escreveu algumas epístolas na prisão, por exemplo, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, ele estava preso. Alguns falam que é na Macedônia, onde ele foi preso primeiro, porque Paulo teve um momento, depois da conversão dele, ele ficou 15 dias com Pedro, depois de um período, mas ele ficou refletindo sobre as Escrituras, e ao refletir sobre as Escrituras, ele começou a ver sentido nas Escrituras, o Espírito Santo mostrando para ele, olha, está vendo Jesus aqui, está vendo Jesus aqui, está vendo Jesus. Então, assim, aí ele já conhecia de letra, ele era imbatível no debate com o Espírito Santo e o conhecimento secular, as pesquisas que ele fazia, né? Então o conhecimento, ele pode ajudar, o que vale é a sabedoria, o conhecimento você tem que estudar, igual Moisés estudou, para poder argumentar lá com o faraó, né? Então, assim, o que a gente percebe na vida dele, por exemplo, as epístolas pastorais, provavelmente escrito em Roma, no final da vida dele lá, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, assim, 2 Timóteo é a última epístola que ele escreveu. Lá ele fala do julgamento dele. Ele fala, eu escapei da boca do leão. Quer dizer, provavelmente ele estava se referindo a Nero, que era o imperador que odiava cristãos. Eles perseguiam os cristãos, matava cristãos. Então é o seguinte, só que ele foi e falou, depois ele fala, nessa minha defesa, no finalzinho ele já fala lá em 2 Timóteo, ninguém veio ao meu favor, que o Senhor não coloque isso em conta. Eu fiquei sozinho. Então, assim, essas coisas confortam a gente. Então, assim, ele falou que... gente, qual que é o versículo final de Paulo, então? Eu vou falar mais um pouquinho, mas qual que é o versículo final que você poderia citar? Que todos nós poderíamos citar no final da nossa vida. Vocês lembram? Exatamente. Eu sei quem tenho crido. Sim. Amém. Sim. Então, a Lucimar acertou o que eu anotei, que é o 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele fala em 2 Timóteo. Quer dizer, o papel de Paulo agora seria de relegar tudo que ele sabia fazer tendas, porque o pai dava uma profissão para o filho e dava escola. E ele trabalhou, inclusive ele falou assim, olha, eu vou continuar trabalhando e pregando o Evangelho. Eu não quero perder essa glória, não. Quer dizer, eu não quero ver do Evangelho, eu posso ver do Evangelho. E ele trabalhou e pregava o Evangelho. E outra coisa que eu acho interessante, que ele fez tudo por o Evangelho. Para as pessoas não falar que ele estava vendo o Evangelho, ele trabalhava e pregava. Agora, por outro lado... E escrevia as epístolas. Agora, por outro lado, a cidadania romana que ele tinha, ele usou. Para quê? Para ele viver mais tempo e levar o Evangelho, senão ele ia morrer antes. E escrever mais epístolas. Então, quando eles pegavam ele, ia prender ele, ia matar ele falou assim, eu sou cidadão romano. Se eu fosse César, eu mandava para César, que a acusação não tem fundamento. E é isso que aconteceu. Então, eles pegaram ele, os judeus tentaram matar ele de todo jeito, aí os centuriões romanos pegaram ele, foi para Cesareia, e lá em Cesareia que ele falou para os grandes que Deus falou. Então, os grandes, no capítulo 22 e no capítulo 26, é que ele falou para Festo, é que ele falou para Félix, e é que ele falou para Agripa, e que eram reis. Então, ele pregou o Evangelho. Ele conta no capítulo 22 e no capítulo 26, ele conta a história da conversão dele. Então, é o seguinte, é claro que a conversão é uma coisa pessoal de cada um. Agora, o que as pessoas veem e o que o Evangelho chama atenção é quando uma pessoa
fazer de tudo que é errado e converte e muda a forma de viver. O Espírito Santo vem na vida da pessoa e traz o que? Mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito, gente, está lá em Gálatas 5. Então é isso que faz. Que esse cara que os cristãos falam, gente, o cara todo, falei, esse cara que arrastava as mulheres pelos cabelos, prendia todo mundo, ele agora está apanhando, ele está preso e não sei o quê. E ele agora fala em nome de Jesus. Por quê? Por causa do Espírito Santo, que promove a mudança. E não vem com essa, não, que algumas pessoas falam assim, fulano de tal era o cão chupando mão, agora fala que é cristão. É isso mesmo que aconteceu com Paulo. Era assassino, estava na cadeia, agora está aí andando com a Bíblia. É mesmo? Anda com a Bíblia. Por quê? Porque Deus salva pela fé. E a salvação é um mérito único e exclusivo de Deus. Pedro fala nas suas... A graça foi estendida a todos, Roberto, mas só recebe o poder da graça quem quer. Se não quiser, não recebe o poder. Não recebe. Quem quiser vir. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então Pedro fala, ele cita... Pedro faz a citação, lá Pedro vai fazer a citação, que eu perdi aqui, mas ele faz uma citação, 1 Pedro 4, me parece, 7, se não me engano, ele cita Provérbios, um versículo de Provérbios que fala que o amor cobre multidão de pecados. Então, existem duas questões aí que as pessoas confundem, as pessoas orgulhosas. A primeira é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Somos salvos, somos aceitos, perdoados diante de Deus. João fala, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Né? 1 João, capítulo 1, versículo 7, vou ver se eu anotei aqui, eu lembrei agora. 1 versículo 7, fala, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se a gente for continuar lendo, é que a gente vai ver mesmo, detalhe disso. 1 João capítulo 1, versículo 7, fala que a salvação é só por fé em Jesus. Ele morreu e derramou o seu sangue. Tem que crer nele como Salvador e se render a ele, como aconteceu com Paulo. Essa é a salvação. Agora, 1 Pedro 4, versículo 8, fala outra coisa. Tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quer dizer, o que cobre multidão de pecados, nós, cristãos, é o amor. É o perdoar, é o suportar. Que eu tenho com você e que você tem comigo, que cobre essa falha, esse pecado que eu cometo com você, que você comete comigo, é o amor que existe em nós, que é derramado por Deus e pelo Espírito Santo em nossos corações. Então, quando eu te amo, eu entendo que perdoar 70 vezes 7 ainda Exatamente. Eu ia falar, mas você já pulou na frente, né? Então, assim, você pulou na frente, está perdoado. Tem mais quantas vezes, né? Mais 70 vezes. Então, assim, Paulo levou. Agora, veja bem, gente, agora olha só, para a gente fechar uma curiosidade aí, para quem gosta de conhecimento. Agripa, que Paulo falou no capítulo 26, ele falou com Agripa. Aquele Agripa é o Agripa II, é o Herodes Agripa. Aquele Herodes Agripa, ele estava junto com Berenice. Você lê lá no início do capítulo 26 de Atos. Esse Herodes, teve vários Herodes na história da Bíblia, né? Eu vou comentar um pouco sobre Herodes. Esse Herodes Agripa II, ele conhecia muito da lei judaica. Paulo estava lá, se não me engano, era com Festo ou com Félix, não sei qual dos dois. Era Festo ou Félix, é um dos dois, porque um saiu e entrou o outro. Acho que era Festo. Paulo faz um discurso. Olha isso, é Festo ou Félix, capítulo 26. Aí ele vai fazer um discurso, só que o Festo ele não conhecia muito, o Agripa era Herodes, ele conhecia muito da lei, estudou. Porque, gente, os reis, filhos de reis, eles estudavam em Roma. Vocês acham o quê? Hoje, igual aqueles países do Oriente, eles mandam os filhos deles estudar na Inglaterra. Os árabes mandam os filhos deles estudar na Inglaterra, fazer lá mestrado, doutorado. Os caras conhecem tudo de lei. Então, o rei Agripa II, ele estudou em Roma, e a esposa dele era a irmã dele, Berenice. Olha como é que eles viviam. Disse que era uma mulher muito bonita e tal. E foi esposa de um monte de gente famosa, né? Então, assim, a confusão que eles viviam. Olha como que Paulo tratou ele com decoro. Paulo tratou com educação. Excelentíssimo rei, e não sei o quê. Então, é o seguinte, apresentou o evangelho e ele bombeou as pernas lá. Todos eles, Festo, Agripa e todos eles, e Félix, eles ouviram o evangelho. Então Deus mandou Paulo pregar o evangelho para eles, e toda a cúpula militar lá da alta patente estavam lá em Cesareia, antes de Paulo ser transportado para Roma. Por que ele foi preso em Roma? Ele apelou para César
porque ele corria de ser morto e falou, só eu apelo para César, eu como cidadão romano. Então, eles ficaram enrolando ele ficou preso. E esse período que ele estava preso, ele escrevia cartas e também eles chamavam ele para ouvi-lo de vez em quando, porque ele falava muito bem. E ele fazia o quê? Pregava o evangelho para esse pessoal. Então, toda essa alta cúpula militar, a Drusila era irmã eles eram 3 irmãos, né? Herodes, Agripa II, Drusila, que era casado com Festo, se não me engano, esse líder, todos eram governadores, e a Berenice. E o pai desse Agripa I foi um outro Herodes. Foi o Herodes que matou Tiago. Quando começou o evangelho, o Herodes Agripa I foi quem matou Tiago. Lembra que Tiago foi morto no início de Atos? Sim. Pois é. E tem um tio-avô dele. Quem era o tio-avô dele? Herodes Antipas. O que o Herodes Antipas fez? O Herodes Antipas foi o cara que pediu a cabeça de João Batista no prato. O Herodes Antipas. E o bisavô dele, esse era o tio-avô. E o bisavô dele é Herodes o Grande. O que aconteceu quando os reis magos visitaram as crianças? E o que aconteceu? O que ele fez? Ele mandou matar o quê? Mandou matar os recém-nascidos até 2 anos. Então, olha com o que ele estava lidando. Só com linhagem, né? Que linhagem. Tudo Herodes. Né? Isso é uma curiosidade histórica, né? Mas assim, fechando, gente, assim, o que eu queria dizer então sobre Paulo, o apanhado geral é que o evangelho é isso. O evangelho é Cristo. Então, Paulo considerou tudo perda por causa de Cristo. E a vida dele, toda a vida dele, o Espírito Santo moveu como pode mover a vida de todo cristão. Para onde você estiver, você tem uma oportunidade de testemunhar, seja com palavras, seja com atitude, a respeito do Evangelho. Essa é a nossa missão. É por isso que ele falou no final que eu completei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, ele teve um passado de Saulo, eu chamo de Saulo, que não serviu para nada. Ele falou, você leu aí em Filipenses, tudo considerei perdas, né, por causa de Cristo. Mas depois, quando ele se converte, ele passou a viver em novidade de vida. Até o dinheiro que ele recebia. É verdade. E o importante é isso, é viver em novidade de vida, produzindo fruto. E isso que é a nossa vida como cristão, se a gente pensar em Cristo, todos os dias orar a Cristo, atentar para as coisas que acontecem ao nosso redor, para as oportunidades de evangelizar, de testemunhar com palavras, com atitudes, de não pecar contra Deus, de não revidar, né, as provocações do inimigo que usam pessoas, né? Aí nós vamos estar produzindo fruto, né? Que nós vamos receber um galardão lá no céu um dia. Que assim seja. Que Deus abençoe.